Estamos no estudo do Apocalipse de Jesus, analisando os versículos 6 e 7 do capítulo 14. O primeiro ponto a ser determinado é o tempo desta mensagem. Quando se pode esperar com fundamento a proclamação: é chegada a hora do seu juízo? A possibilidade de que seja em nossos dias convida-nos a examinar este assunto com séria atenção. Mas a prova positiva de que assim é se verá no desenvolvimento deste argumento, e isso devia acelerar cada pulso e bater alto cada coração com o senso da importância vital desta hora. 3 posições são possíveis quanto ao tempo para o cumprimento desta profecia. Estas posições são: primeira, que esta mensagem foi dada no passado, nos dias dos apóstolos ou nos dias dos reformadores. Segunda posição, que há de ser dada num tempo futuro, ou terceira, que pertence à geração atual. Vejamos, em primeiro lugar, a primeira possibilidade. A própria natureza da mensagem se opõe à ideia de que possa ter sido dada nos dias dos apóstolos. Eles não proclamaram que tinha vindo a hora do juízo de Deus. Se o tivessem feito, não teria sido verdade, e a sua mensagem seria manchada com a infâmia da falsidade. Eles tinham algo a dizer acerca do juízo, mas indicavam o seu cumprimento para um futuro indefinido. De acordo com as próprias palavras do Cristo, o juízo final de Sodoma e Gomorra, Tiro, Sidom, Corazim e Cafarnaum foi localizada em um futuro indefinido. Para confirmar isso, basta consultar a narrativa de Mateus em seu capítulo 10, versículo 15, a respeito de Sodoma e Gomorra, e capítulo 11, versículos 21 a 24, com relação às demais cidades. O apóstolo Paulo declarou aos supersticiosos atenienses que Deus tinha determinado um dia em que haveria de julgar o mundo, conforme a narrativa de Atos, capítulo 17, versículo 31. Ele também falou perante Félix da justiça, da temperança e do juízo vindouro, no mesmo livro, Atos, capítulo 24, versículo 25. E mais, escreveu aos romanos acerca do dia em que Deus haveria de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Está na sua epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Ainda chamou a atenção dos coríntios para um tempo em que todos havemos de comparecer perante o tribunal do Cristo. Basta que se consulte a segunda epístola aos habitantes de Corinto, capítulo 5, versículo 10. E é bastante interessante este trecho, porque nele as palavras do apóstolo dos gentios estão em conformidade com as do Apocalipse. Vejam só, ele escreveu: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora, prestem atenção às palavras do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora me digam, tem ou não tem o mesmo sentido as palavras segundo o bem ou o mal que tiver feito e segundo as suas obras? Respondam aí os que afirmam categoricamente que o apóstolo Paulo não falava em obras. E mais, gostaria que os que usam as palavras do apóstolo, quando ele afirmou que ao homem é necessário morrer uma só vez para afirmarem que a reencarnação não existe, me expliquem como é que todos vamos comparecer diante do tribunal do Cristo para receber de acordo com o bem ou o mal que tenhamos feito. Se vierem me dizer que depois de mortos ficaremos dormindo até o dia do julgamento, vão perder a viagem, porque eu sou uma pessoa que pouco tempo uso para dormir. Estou sempre lendo, estudando, trabalhando. Bastam-me poucas horas de sono para descansar e, para falar a verdade, quando eu durmo um pouco mais, acordo cansado, fatigado. Não gosto de ficar dormindo além do tempo necessário para o descanso e o refazimento das energias. Então, só de imaginar que ficaria dormindo pela eternidade já me deixa bastante exausto. Além do mais, na minha opinião, isso seria não acreditar nem um pouquinho nas palavras de Jesus que disse: meu Pai trabalha sem cessar e eu também. Então, se o Pai trabalha sem cessar e o Cristo também, por que eu ficaria dormindo a eternidade toda? E mais uma perguntinha para encerrar aqui a nossa conversa por hoje. Qual a razão de Jesus ter afirmado que a seara é grande e os trabalhadores poucos, sendo, pois, necessário que roguemos ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara? Seria para nós ficarmos dormindo a eternidade toda, enquanto Deus e Jesus trabalham sem cessar? Talvez seja isso que essas pessoas que defendem um sono eterno desejam. Então, só me resta desejar a todos um bom descanso. Quando acordarem, talvez nos vejamos no momento do julgamento. Agora, aos demais que gostam do trabalho, que gostam do estudo, o meu fraternal abraço e até a próxima.